Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premno Ibijapradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagurudev, Jagurudev, Jagurudev. Saudações a todo mundo. Muito legal a gente estar aqui. Mais um encontro para continuar com o estudo da astrologia, continuar com as leituras dos textos sagrados. A gente também está fazendo um aprofundamento, né, dentro do significado e dos efeitos agora dos planetas, entendendo quais são as personalidades arquetípicas dos planetas de acordo com as escrituras. E antes de mais nada, né, agradecer a presença e agradecer também as pessoas que assistem o nosso canal, pedir também, dá um like, pode compartilhar também, seguir o nosso canal. Muito em breve a gente também vai estar trazendo novos conteúdos, vai ser bem interessante fazer mais uma vez, né, um estudo sistemático com as técnicas e com as informações específicas sobre o entendimento da manifestação kármica, né, do trânsito dos planetas sobre o nosso mapa natal e mesmo como isso acontece a partir do nosso mapa natal durante os períodos, os dashas, o Vinshontari. Então, estou preparando material. Logo mais, eu vou compartilhar no grupo uma apostila com um resumo do conteúdo que a gente viu nos últimos meses e mais algumas outras informações que a gente vai colocar como layers, né? Novas camadas dentro da forma como a gente já faz a autointerpretação do nosso mapa, né? Além da leitura, da continuação da leitura do Graha Sutras, hoje, eu vou fazer a leitura de um outro texto que eu acho extremamente importante, e também porque eu quero também trazer uma observação sobre a orientação que é feita nesse texto e as possíveis interpretações a respeito de upayas. Upayas são os remédios. Então, dentro das duas perspectivas, né? Dentro da perspectiva simplesmente astrológica e dentro da perspectiva espiritual também, como que a gente pode entender esses ajustes, né? Esse entendimento. O texto que eu vou começar lendo hoje, ele faz parte da autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda. E isso é um trecho, né, como um artigo que o Paramahansa inseriu dentro do livro dele, e ele está conversando com o mestre dele, Sri Yukteswar. E Sri Yukteswar, entre outras coisas, ele era um grande astrólogo. Então, como até a Renata perguntou agora há pouco, né? Todos os Vaishnavas, eles gostam ou estudam astrologia? Não. Até no Ocidente isso é muito pouco comum, porque não é uma das categorias de Bhakti Yoga que Prabhupada trouxe para o Ocidente,
mesmo Chaitanya Mahaprabhu, quando ele configura, né? E aí depois os Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, os Goswamis que criam essa estrutura filosófica através dos ensinamentos de Mahaprabhu, eles não abordam a questão da astrologia védica, porque o processo de astrologia de Bhakti Yoga, ele parte do princípio que já é o final da astrologia védica. Então, Bhakti Yoga já vem da realização última do que a gente pode entender com a astrologia. Então, o que eu trago, o que eu tento trazer, é justamente uma mistura, né? A gente falou sobre isso várias vezes já também. É uma mistura entre a concepção filosófica Vaishnava, que traz a Bhakti Yoga como um processo de desenvolvimento da devoção, que vai libertar a gente do ciclo de nascimentos e mortes, e a gente olha para o mapa natal como sendo o karma que a gente precisa viver, inevitavelmente, de uma certa maneira, para poder entender o que é a nossa existência no mundo material e qual é o nosso propósito e a forma pela qual a gente vai se conectar com o plano transcendental. Porque mesmo o processo de Bhakti, dentro da nossa capacidade, ele vai exigir muitas vidas. Então, em cada uma dessas vidas, a gente vai passando por um processo de purificação e de evolução, pelo menos teoricamente, se a gente estiver praticando corretamente, né? Então, eu vou fazer a leitura desse texto, e aí, se alguém, no final, achar apropriado fazer alguma observação, eu vou achar muito interessante, até porque eu acho que vocês vão depois entender o que eu estava falando antes, assim quando eu começar a ler. Então, eu vou começar a leitura do texto, e aqui tá. Esse texto ele se chama Mukunda, e Mukunda é o nome do Paramahansa Yogananda antes dele se tornar, entrar no Varnashram de Sannyasi. Então, ele, nessa época, muito provavelmente, ele era um brahmachari. Ele era um garoto de família que estudava num templo, então ele era um celibatário. E, durante esse período, ele estava estudando junto com o Sri Yukteswar. E aí o texto já começa da seguinte maneira. Eu vou fazer algumas interrupções no texto, e eu já vou fazer uma interrupção já agora, praticamente na primeira frase, porque a primeira frase ele já entra com um assunto. Então é o seguinte, o mestre Sri Yukteswar fala para o Paramahansa Yogananda: Mukunda, por que você não arranja um bracelete astrológico? Essa é a pergunta do Yukteswar para o Paramahansa. Aí, só para lembrar, né, por que ele está falando isso? Existem esses remédios, que são as upayas, né, os remédios astrológicos, e entre eles existem essas joias, esses amuletos, esses que aqui ele cita como um bracelete astrológico. E isso está nas escrituras e é comumente recomendado pelos astrólogos. Eu tenho um trabalho relacionado também aos amuletos, mas eu não recomendo os amuletos. Eu faço os amuletos como o desejo, a realização do desejo daquela pessoa em relação àquilo, mas eu já falei várias vezes que é muito mais importante a sinceridade dentro do sadhana
para você realmente evoluir espiritualmente, do que uma joia, do que um amuleto, do que um remédio. Por quê? Porque isso vai alterar a forma como o karma se manifesta. Então, de forma alguma, eu estou lendo esse texto para estimular qualquer pessoa a ter amuletos. É para prestar atenção no contexto, nas informações que vão ser trazidas aqui. Então, essa é a primeira importante observação que eu queria fazer. Então, voltando para o texto. Rapidinho, aqui. Mukunda, por que você não arranja um bracelete astrológico? Aí Paramahansa responde: deveria usá-lo, mestre. Não creio em astrologia. Aí a resposta do Yukteswar: não é questão de crença. A atitude científica que se deve adotar em qualquer assunto é a de saber se é verdade. A lei da gravidade funcionou tão eficientemente antes de Newton como depois dele. O cosmos seria positivamente um caos se suas leis só pudessem funcionar mediante a aprovação da crença humana. O cosmos seria positivamente um caos se suas leis só pudessem funcionar mediante a aprovação da crença humana. Os charlatões trouxeram a antiquíssima ciência estelar ao seu descrédito atual. Tanto matemática como filosoficamente, a astrologia é muito vasta para ser abarcada corretamente, salvo por homens de profundo entendimento. Se os ignorantes leem erradamente o céu e ali enxergam rabiscos em vez de uma escrita, isto é de se esperar neste mundo imperfeito. Não se deve prescindir da sabedoria ao dispensar os pretensos sábios. E meu guru continuou. Isso é porque é o Paramahansa falando, né? Todas as partes do mundo criado estão ligadas entre si e permutam suas influências. O ritmo equilibrado do universo tem sua raiz na reciprocidade. O homem, em seu aspecto mortal, tem de combater dois grupos de forças. Primeiro, os tumultos internos do ser, causados pela mistura de terra, água, fogo, ar e elementos etéreos. Segundo, os poderes externos e desintegradores da natureza. Enquanto o homem luta com sua mortalidade, ele é afetado por miríades de mutações do céu e da terra. A astrologia é o estudo das reações do homem aos estímulos planetários. Os astros não têm qualquer benevolência ou aversão consciente. Eles meramente enviam radiações positivas ou negativas. Por si só, não ajudam nem prejudicam a humanidade, mas oferecem o canal lícito para que se manifeste o equilíbrio de causas e efeitos que no passado cada homem pôs em movimento. Uma criança nasce no dia e hora exatos em que os raios celestes estão em harmonia matemática com seu karma individual. Seu horóscopo é um retrato desafiante, revelando seu passado inalterável e os resultados prováveis em seu futuro. Corretamente, porém, o mapa natalício só pode ser interpretado por homens de sabedoria intuitiva. Estes são poucos. A mensagem audaz e heraldicamente proclamada através dos céus no momento do nascimento não tem a intenção de dar ênfase ao destino, o resultado do bem e do mal pretéritos, mas o de despertar a vontade humana de escapar de seu cativeiro universal. O que o homem fez
ele pode desfazer. Ninguém, além dele mesmo, foi o instigador das causas cujos efeitos agora prevalecem em sua vida. Ele pode transcender qualquer limitação. Em primeiro lugar, porque a criou com suas próprias ações. E, em segundo lugar, porque possui recursos espirituais que não estão sujeitos à pressão planetária. Sukriti, lembra méritos espirituais. Então, aqui ele chama de recursos espirituais, que não estão sujeitos à pressão planetária. O medo supersticioso à astrologia produz autômatos dependentes como escravos de guia mecânica. O homem sábio derrota seus planetas, isto é, seu passado, transferindo sua fidelidade da criação ao Criador. Bhakti Yoga, devoção. É assim que a gente pode derrotar os planetas e o nosso próprio destino, né? O nosso próprio karma, através da misericórdia, da devoção. Então ele fala, transferindo sua fidelidade da criação ao Criador. Quanto mais efetua sua unidade com o Espírito, menos pode ser dominado pela matéria. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, a gente viu, né? A alma é sempre livre, é imortal, porque não tem nascimento, não pode ser regida pelos astros. O homem é uma alma e tem um corpo. Quando situa apropriadamente o seu senso de identidade, deixa para trás todos os padrões compulsórios, o comportamento condicionado e sistemas cognitivos, né? Enquanto permanecer confuso em seu estado ordinário de amnésia espiritual, experimentará os grilhões insidiosos da lei do ambiente. Deus é a harmonia. O devoto que com ele sintoniza nunca realizará uma ação errônea. Suas atividades concordarão com o cronômetro natural e exato da lei astrológica. Após a meditação e a prece profundas, ele está em contato com sua consciência divina. Não há poder maior do que essa proteção interior. E aí o Paramahansa vai e questiona ele de novo, então, né? Então, querido mestre, por que deseja, então, né? Querido mestre é Guruji, né? Ou Gurudev. Então, querido mestre, por que deseja que eu use uma pulseira astrológica? Arrisquei esta pergunta depois de um longo silêncio. Eu tentara assimilar a nobre exposição de Sri Yukteswar, a qual continha ideias muito novas para mim. Aí o Yukteswar responde: só quando um viajante atingiu sua meta é que se justifica o abandono de seus mapas. Durante a jornada, ele se aproveita de qualquer atalho conveniente. Os rishis antigos descobriram muitos meios de encurtar o período de exílio do homem no mundo ilusório. Existem certas engrenagens na lei do karma que podem ser habilmente ajustadas pelos dedos da sabedoria. Todos os males humanos se originam de alguma transgressão da lei universal. As escrituras salientam que o homem deve satisfazer as leis da natureza, sem descrer simultaneamente da onipotência divina. Ele deveria dizer: Senhor, confio em ti e sei que tu me podes ajudar, mas envidarei todos os esforços para reparar qualquer mal que tenha cometido. Então a gente tem que lembrar disso, né? Além de pedir pela misericórdia, a gente tem que assumir o próprio karma e fazer o que puder para pagar esse karma, superar esse karma. Continua o texto. Shri Yukteswar falando. Por uma série de meios, pela prece, pelo poder da vontade,
pela meditação yogi, pela consulta aos santos, pelo uso de braceletes astrológicos, os efeitos adversos do passado podem ser diminuídos ou anulados. Semelhante a uma casa que pode ser equipada com para-raios de cobre para absorver a descarga do relâmpago, o templo do corpo se beneficia com certas proteções. Radiações elétricas e magnéticas circulam incessantemente no universo, afetam o corpo humano, favorável ou desfavoravelmente. Há milênios atrás, nossos rishis estudaram o problema de combater os efeitos adversos das influências cósmicas sutis. Os sábios descobriram que os metais puros emitem uma luz astral, poderoso neutralizante dos influxos negativos dos planetas. Certas combinações de plantas também ajudam. Mais eficiente que tudo, são pedras preciosas sem jaça e não menores que 2 quilates. O emprego preventivo da astrologia raras vezes foi objeto de estudos sérios fora da Índia. Um fato pouco conhecido é que joias, metais e misturas de plantas, embora sejam de espécie recomendada, só têm valor se apresentarem o peso requerido e se o agente terapêutico for usado em contato com a pele. Aí o Paramahansa responde: Senhor, seguirei seu conselho, sem dúvida, e comprarei um bracelete. Estou intrigado com a ideia de burlar um planeta. Aí o Yukteswara responde: para propósitos gerais, aconselho o uso de um bracelete feito de ouro, prata e cobre. Mas, para um propósito específico, quero que mande fazer um de prata e chumbo. E aí fica a questão, quem é que vai saber o que é que ele está querendo remediar aqui? Shri Yukteswar acrescentou cuidadosamente outras instruções. E aí o Paramahansa fala: Guruji, que propósito específico é esse? Aí ele responde: os astros estão prestes a manifestar o interesse inamistoso por você, Mukunda. Não tenha medo, você estará protegido. Dentro de um mês, seu fígado lhe causará muitos sofrimentos. A duração da doença está fixada em 6 meses, mas o uso de seu bracelete astrológico encurtará o período para 24 dias. Procurei meu joalheiro no dia seguinte e logo passei a usar o bracelete. Minha saúde era ótima. A predição do meu mestre esvaiu-se de minha mente. Ele deixou Serampuri para visitar Benares. Benares é a cidade dos crematórios. Tem outro nome. Benares e já olhei. 30 dias após nossa conversação, senti uma dor repentina na região do fígado. As semanas seguintes foram um pesadelo de torturas e martírios. Relutando em perturbar meu guru, pensei que suportaria valentemente minha prova sozinho. 23 dias de suplício, porém, debilitaram minha resolução. Tomei o trem para Benares. Ali, Shri Yukteswar cumprimentou-me com inusitado calor, mas não me deu oportunidade de lhe contar meus infortúnios em particular. Muitos devotos visitaram o mestre nesse dia, unicamente pelo darshan, a bênção do Guru. Enfermo e negligenciado, sentei-me num canto. Só depois da refeição da noite é que os hóspedes todos partiram. Meu guru chamou-me à sacada octogonal da casa. Você deve ter vindo por causa de sua doença do fígado. Shri Yukteswar desviava de mim os seus olhos. Ele caminhava de um lado para o outro, às vezes interceptando o luar. Deixe-me ver. Você está doente há 24 dias, não é assim? Aí ele responde: sim, senhor. Aí ele fala: faça o exercício de estômago que lhe ensinei. Aí o Paramahansa responde: se soubesse a imensidão de meu sofrimento, mestre,
não exigiria exercícios de mim. Não obstante, fiz uma débil tentativa para obedecê-lo. E aí o Yuki Teixeira fala: você diz que sente dor. Afirmo que você não tem nenhuma. Como existia essa contradição? Meu guru fixou em mim seus olhos interrogativos. Fiquei deslumbrado e, a seguir, inteiramente possuído de alívio e júbilo. Não mais sentia o tormento contínuo que me conservara quase sem dormir durante semanas. As palavras de Sri Yukteswar, a agonia desapareceu como se nunca tivesse existido. Fiz menção de ajoelhar-me aos seus pés em agradecimento, mas ele rapidamente me impediu. Não seja infantil. Levante-se e admire a beleza da luz sobre o Ganges. Os olhos do mestre, porém, cintilavam felizes, enquanto, em silêncio, eu me mantinha de pé ao seu lado. Compreendi por sua atitude que ele desejava que eu sentisse não ter sido ele, mas Deus quem me curara. Até hoje, uso o pesado bracelete de prata e chumbo, um momento daquele dia, de um tempo distante e sempre evocado com carinho. Quando mais uma vez descobri estar vivendo com um personagem verdadeiramente sobre-humano. Em ocasiões posteriores, ao trazer meus amigos a Sri Yukteswar para que os curasse, ele invariavelmente recomendava joias ou bracelete, enaltecendo seu uso como um ato de sabedoria astrológica. Eu tinha preconceitos contra a astrologia desde a infância, em parte porque observara que muitas pessoas se prendem a ela servilmente, e em parte devido a uma predição feita pelo astrólogo de minha família. Aí, entre aspas. 3 vezes casará, ficando viúvo 2 vezes. É uma maldição, né? Não foi uma predição, foi uma maldição. Preocupado com o assunto, demorei-me a pensar sobre ele, sentindo-me igual a uma cabra à espera do sacrifício diante de um altar de um tríplice matrimônio. Aí, ele conversando, é outro diálogo agora. Você terá de se resignar ao seu destino, comentou meu irmão Ananta. Seu horóscopo escrito predisse corretamente que você fugiria de casa para o Himalaia, na meninice, mas que o forçariam a voltar. A previsão de seus casamentos tende também a resultar certa. Tive, certa noite, a clara intuição de que a profecia era inteiramente falsa. Ateei fogo ao pergaminho do horóscopo, colocando as cinzas no invólucro de papel, onde escrevi: sementes do karma passado não podem germinar quando torradas no fogo da sabedoria divina. Coloquei em um lugar visível. Ananta imediatamente leu meu comentário desafiador. Provavelmente isso era um envelope. Ele colocou as cinzas do envelope e escreveu do lado de fora. E aí Ananta fala, né? Você não pode destruir a verdade tão facilmente como queimou esse rolo de pergaminho. Meu irmão teve uma risada desdenhosa. O fato é que, em 3 ocasiões antes de atingir a puberdade, minha família tentou contratar meu noivado. Em todas as ocasiões recusei assentir a seus planos, sabendo que meu amor a Deus era mais irresistível que qualquer sugestão astrológica do passado. Quanto mais profunda é a experiência direta que um homem tem de Deus, mais ele exerce influência sobre o universo inteiro por suas vibrações espirituais sutis, e menos o afeta o fluxo dos fenômenos. Estas palavras inspiradoras do mestre retornavam com frequência à minha mente. Em algumas ocasiões, eu disse aos astrólogos que selecionassem os meus piores períodos de acordo com as indicações planetárias, pois, ainda assim,
levaria a termo qualquer tarefa que me impusesse a mim mesmo. É verdade que meu sucesso em tais épocas foi precedido por dificuldades extraordinárias. Minha convicção, entretanto, sempre foi justificada. A fé na proteção divina e o uso correto da vontade conferida por Deus ao homem são forças mais poderosas que as influências provindas do firmamento. Vim a compreender que a inscrição dos astros à hora do nascimento não significa que o homem seja um fantoche do seu passado. A mensagem deles é, antes, um acicate ao orgulho. O próprio céu procura despertar o propósito do homem de ser livre de toda limitação. Deus criou cada homem como alma, dotado de individualidade e, portanto, essencial à estrutura do universo, seja no papel temporário de coluna ou de parasita. Sua liberdade é final e imediata. Se assim o quiser, não depende de vitórias externas, mas internas. Esse é o texto do Paramahansa Yogananda. E aí fica aberto para se alguém quiser fazer algum comentário. Aí a gente segue para a leitura do Graha Sutras, que aí hoje a gente vai falar sobre os nomes do Sol. Fala aí, Renata. Então, teve uma hora na metade do texto, eu acho, que fala assim, que um mapa só pode ser lido por um homem com sabedoria intuitiva. Aí eu acho assim bem interessante, porque eu acredito, sim, que por ser uma ciência oculta, o desenvolvimento da intuição é fundamental para conseguir extrair o que é realmente importante. Para o consulente, no caso, né? Porque você tem muita informação. Caiu a minha conexão, desculpa. Tu estava exatamente na hora que tu disse que quem vai fazer a leitura tem que ser com o teu conhecimento intuitivo. Aí eu que fiz o comentário, que eu acredito que sim, né? Porque por ser uma ciência oculta, o desenvolvimento da intuição é fundamental para conseguir extrair o que realmente é importante para o consulente saber, dentro de uma infinitude de informações, né? Não é o que você quer dizer, mas o que a pessoa precisa ouvir. E aí o final do texto é maravilhoso, que diz muito dessa ligação com o divino, vamos dizer assim, que é o que transcende o mapa, vamos pensar dessa forma, sabe? Sim, É isso. total. É isso, é isso. E dentro disso, só essa partezinha que tu falou, né? Se a gente for avaliar astrologicamente, né, no mapa, eu já falar, Alexandre, não esquece não, só quero fazer essa observação, porque é a interpretação astrológica do que está no texto e do que a Renata acabou de falar, que é o seguinte: o planeta mais responsável sobre a habilidade da pessoa sobre a astrologia é Júpiter. Então, depende muito do posicionamento de Júpiter, da dignidade de Júpiter, dos caracas de Júpiter no mapa daquela pessoa para dizer se ela vai ser boa astróloga ou não. E aí é o que a Renata falou. Por quê? Porque é muito mais o poder, a habilidade de transmitir o que a pessoa precisa ouvir do que realmente conseguir entender tudo que está no mapa, porque é infinito, o mapa é infinito. Ninguém nunca vai conseguir aprender tudo do Jyotish. Eu lamento, é impossível. É impossível. Então, assim, a questão, né, voltando, a questão intuitiva, qual é? Qual é no mapa que a gente pode olhar, tipo, que vai dizer se a pessoa consegue mesmo entender a astrologia com profundidade, assim, tipo, Escorpião. Escorpião é o signo que traz esse poder intuitivo e de canalização, de um canal profundo, de um canal oculto, de um canal místico.
essa capacidade de acreditar em algo que não tipo tá fácil de ser visto. Não é um cálculo lógico, simplesmente lógico, é um cálculo que trabalha com o inconsciente. Então, a capacidade intuitiva não dá para ensinar. Você pode desenvolver através do sadhana. Você vai fazer uma prática espiritual que vai fortalecer, vai criar, inclusive, pode criar, inclusive, um canal sutil de você conseguir acessar uma informação intuitiva, né? de uma plataforma mais refinada. Mas é isso, não é simplesmente de uma hora para outra, assim, não é uma coisa qualquer, né? E aí tudo também tem graduações. Deixa só a Alexandra falar, Renata, aí tu fala de novo. Fala aí, Alexandre. Eu vou fazer o advogado do diabo. Diz aí. A minha função é essa na vida. Se é aquela que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se ele não tivesse dito o que estava no mapa dele, não teria criado essa corrente espaço-tempo que fez com que o inconsciente do Yogananda criasse aquele problema no fígado. Eu fico imaginando que, como a Renata disse, né, o cara que está lá falando o mapa para outra pessoa, a intuição é importante para guiar, mas o cuidado com as palavras, o que vai ser dito é importante para não criar, dentro da linha espaço-tempo da pessoa, algo que poderia ser evitado, algo que não deveria estar ali. Então, a minha pergunta é, se ele não tivesse dito nada, aconteceria de qualquer jeito? A gente se aconteceria. torna... não, eu fico pensando assim, será que a gente não está se tornando prisioneiro do tempo? A gente não está se tornando prisioneiro de Shani? Então, a gente já é prisioneiro de todas essas forças. E é isso que justamente o texto dele fala e o estudo da gente também fala, né? A gente está estudando astrologia para poder se preparar corretamente para as situações, mesmo vendo que vão acontecer coisas que a gente não está preparado e que a gente não previu, e que aí depois que acontece a gente olha, aí faz, putz, estava lá, eu só não consegui ver. A gente não tem, tipo, às vezes a gente não tem um mérito suficiente para ver uma coisa que está ali, que vai acontecer. É isso, é uma questão de mérito. Só que como o Yukteswar era iluminado, velho, o Yukteswar não era desse mundo. O guru do Paramahansa Yogananda, velho. O guru do Paramahansa Yogananda, ele tinha acesso a qualquer coisa ali. Então, na hora que ele falou para o Paramahansa, tipo, velho, você vai adoecer. E eu gosto tanto de você que ao invés de deixar você passar 6 meses morrendo, fudido, eu vou dar faço esse amuleto para você, e aí você vai passar 24 dias doente. E é tanto que ele sabia o dia que ia passar, e aí ele disse, eu não sei mais porque você está sentindo essa dor, já passou, e foi no exato momento. Então, assim, até o Muhurta, que é o período do dia em que a dor ia acabar, o Yukteswara sabia e estava lá com o Paramahansa para ele ver na hora. Tipo, velho, foi tipo, é uma força transcendental que agiu e curou você. Então, a questão é a seguinte: é possível uma pessoa mal intencionada induzir uma outra pessoa ao erro? É muito possível. E muito provavelmente isso acontece o tempo todo. Mas é aí onde está, tanto o que está no texto do Paramahansa, como que eu venho falando já há tanto tempo, né? Qual é o propósito do estudo que a gente está fazendo? Então,
Em última análise, o Paramahansa ele usou o exemplo da doença do fígado para provar o quanto esse conhecimento é válido. Mas esse conhecimento é válido como uma ferramenta para ajudar a gente a evoluir espiritualmente. E essa é a doideira, tipo, é para isso que a gente está estudando, não é para ver quando a gente vai ficar com dor de dente, nem para ver. Eu vou dar um exemplo maluco. E esse exemplo, me deixou chocado. Eu vou deixar a Renata falar logo. Fala aí, Renata. Então, só complementando o que você falou, né? Porque eu acredito isso, que a astrologia védica não é só para quem quer, mas é principalmente para quem precisa usá-la como ferramenta até para esse desenvolvimento mediúnico, ou intuitivo, desculpa. E a outra Mediúnico também pode ser. que uma coisa leva a outra, vamos dizer assim. Mas aí a outra coisa que eu queria só dar um spoiler aqui do Graha Sutras é que eu também fiquei um pouco de cara, que eu não sabia. Nele fala que Vênus está entre os melhores astrólogos. No mito, são retratados como melhores astrólogos do que Júpiter. Aí fala assim, Vênus aconselha fornecendo conselhos práticos. Pode ler, né? Você não está se incomodando, não? Porque está lá na frente. Então, eu vou ler de novo. Mas vai. Porque estava super dentro, aí você sabe, né? Eu acabei ficando... que isso me chamou bem a atenção. Fornecendo conselhos práticos que melhoram uma pessoa muito, muito na vida e por dar previsões. Certo. E o que é que você quer dizer com isso? Eu nada, só tô, né? Porque fala de Júpiter, mas eu também nunca tinha pensado que Vênus seria um bom astrólogo, entendeu? E aí ele descreve de uma forma que fez sentido para mim também. Aí é isso. Então, é que eu sempre vou preferir privilegiar Júpiter, tá ligado? Sempre, velho, sempre. Mas Vênus. Mas Eu acho. A gente. Oi, fala. É porque ele fala que Vênus é guru dos demônios, né? Sim. E fornecer conselhos práticos e fazer previsões conforta os medos, preocupações e dúvidas de uma pessoa. Portanto, Vênus é o professor dos demônios do medo, preocupação, você entende? Ele fala de um jeito que me fez ver esse sentido, sabe? Sim. Eu também só pensava em Júpiter, entendeu? Sim. É isso. É que assim, né? Eu olho para Júpiter e eu vejo Gurudeva, tá ligado? Quando eu penso em Júpiter, eu penso em Gurudeva. Quando eu penso em Vênus, eu penso em Lakshmi Devi. Então, Lakshmi Devi é como se fosse bênção demais, tá ligado? Pode complicar a sua vida de repente, pode colocar você numa situação tão boa que você pode se complicar. Então, assim, o fato dele ser, e aí dentro da mitologia, né, dentro da história de Vênus mesmo, de Shrukacharya, Shrukacharya é mais qualificado do que Brihaspati, pô. Ele é mais qualificado do que Brihaspati, ele é mais versado nos Vedas. E ele tem, tipo, a devoção. Essa é a doideira. Júpiter, eu já falei sobre isso outras vezes também. Júpiter, ele fala sobre essa questão de religião, prática espiritual, mestres, é uma coisa bem institucional quase, tá ligado? Tipo as escrituras. Quando a gente olha... Oi? Então, aí ele fala exatamente isso que você está dizendo. Um astrólogo que fornece conselhos espirituais que ajudam a entender a si mesmo está usando Júpiter. Enquanto o que fornece conselhos práticos
está usando Vênus. E talvez ele veja essa generalização, porque a maioria das pessoas nesse planeta estariam mais para os conselhos práticos, talvez nesse sentido, entendeu? Sim, sim. Então eu não vou continuar. Quando a gente chegar no texto, é que é isso. Eu fico falando as paradas e depois eu vou ler a mesma coisa. Então, assim, é o seguinte. Porque eu falei... Não porque eu falei, né? Isso está nas escrituras, mas o lance, tipo, de escorpião. E aí eu falei de Júpiter em escorpião. E aí tu falou de Vênus. E aí o que é que isso, qual é a mensagem, né? Tipo, o que é que isso me faz lembrar, né? Qual é o código disso dentro da minha cabeça? Eu lembro da Parama, porque o ascendente da Parama era escorpião e ela tinha Júpiter em escorpião. E eu estava vendo um mapa do... Eu acho que é o mapa do Narasimharal. Narasimharal, assim, é um dos astrólogos mais ferrados que tem. E ele tem, o ascendente dele é escorpião e ele tem Júpiter em escorpião. E aí a Renata fala, né? Ah, mas Vênus também e tal. Aí, assim, não que isso se aplique no meu caso, tá ligado? Mas eu tenho Vênus em escorpião, na casa 7. E aí é mais ou menos ao contrário, só que agora eu estou numa Radasha de Vênus. Então a energia de escorpião vai para o meu ascendente, que já é a energia de 180 graus, né? Que foi a pergunta da Alexandra. O Shakti Drishti de 100%, né? Que todos os planetas mandam de 180 graus. Então, no meu caso, ele vai para o ascendente. E quando agora, numa Radasha de Vênus, gira o mapa, ele manda para 7 também. Então, o eixo fica ativo. Então, só para Então lembrar... faz sentido, né? Oi? Não, tô brincando, então faz sentido, né? Também, Não, Vênus. eu só ia dizer assim, como era interessante, né? Tipo, a forma como a Parama dava uma abordagem e eu dou outra abordagem, né? Sim. E esse lugar de escorpião, né? Porque o ascendente dela era em Diesta, mas Júpiter dela estava em Anurada. Então, eu tenho Júpiter, mas o meu Júpiter está combusto em Escorpião, diz. Não tem problema não, ué. A Combustão Júpiter. não, Hã? combustão não estraga tudo, não. Combustão não estraga tudo, não. Estraga Hum. pouca coisa. Então, alguém quer fazer mais algum comentário? Ou a gente vai para o Graha Sutras? Tá tranquilo, então? Todo mundo tá quieto? Só para ficar claro, assim, né, que a gente estava perguntando sobre isso, para realmente tirar toda a dúvida, porque o professor que a gente escolheu, né, de ter aulas sobre astrologia, ele traz para a gente as questões de uma forma que ou você faz seu sadhana, ou você faz o seu serviço devocional, ou nada feito, né? Ou nada feito. E é isso que eu estava querendo dizer ali na questão do Saturno e de você se condicionar o tempo, né? Se veio uma coisa primeiro ou veio a outra. É só para dizer, eu acho que faz todo sentido o estudo, que é realmente importante essa análise, porque sem autoconhecimento a gente não vai para lugar nenhum, a gente se perde, é isso. Não tem nenhum sentido a pessoa viver uma vida sem fazer autoconhecimento, passar por aqui como uma folha voando. Até essa folha voando tem um propósito. Até uma folha de uma árvore que cai tem um propósito. Não é possível que você venha ao planeta Terra num momento como esse que a gente está vivendo e não se conhece, não sabe quem você é, não sabe o que você foi, né? Porque o nosso mapa é um reflexo da vida do que a gente já viveu. E aí tá mostrando ali, ó, você é isso aqui agora. Muito provavelmente por tais questões ISS,
mas a gente nem deve entrar muito no que é mérito, do que é demérito. A gente fala principalmente do que está rolando agora no mapa. O que é que você precisa fazer, que é serviço devocional. Então, a gente escolheu um professor para nos guiar nessa escuridão que a gente se encontra para sair, né? Tentar sair dessa caverna aí. E é isso. Era só pegadinha mesmo. Beijo. Entendi. Pô, massa, manda o contato depois, o link do link desse rolê aí, que deve ser massa, velho. Eu entendi. Eu concordo com tudo que você está Mas dizendo. o professor não é você, não? Eu entendi, Acho que não, velho. eu entendi que era, O não? Lucas quer falar algo. E aí eu quero trazer só essa questão da efeméride, antes de fazer a leitura aqui do Graha Sutras, porque justamente, né, eu não tinha olhado o calendário Vaishnava antes, e eu estava realmente muito preocupado com esse eclipse agora, muito mesmo. Porque eu estou vendo muitos fenômenos inauspiciosos acontecendo perto, assim, pessoas passando por situações muito complicadas. E eu estava preocupado, assim, preocupado mesmo. E aí eu vi a notícia, né? Eu vi o comunicado do festival de Nrsimha Chaturdashi. E aí o que é que acontece? Se a gente focar bem, se a gente prestar bastante atenção, pior que agora eu acho que eu falei sobre isso lá atrás, quando ainda a Parama estava junto e a gente estava falando sobre esses eclipses, eu tinha visto isso, mas eu não lembrava mais. Mas a questão é isso. O fato de ser Nishimha Chaturdashi na véspera do eclipse traz a presença da mais irada e poderosa no sentido também de proteção dos devotos, a mais protetora forma de Vishnu é Nishinradeva. E ele vai vir exatamente antes do eclipse, imediatamente antes. Então, na noite anterior ao eclipse, a gente pode invocar a presença de Nishinradeva para proteger a gente e, tipo, com muita devoção mesmo, assim, pedir para que ele fique presente, proteja, ilumine e guie a gente durante esse trânsito, né? Porque logo depois do Purnima, que é o eclipse, o Amavasya, que vai ser 15 dias depois, né? 14 dias depois, 15 dias depois, é a Amavasya em Barani. E Barani é um portal. Barani é a própria estrela do nascimento e da morte, controlada por Dharmaraj, o senhor do Dharma, o senhor da espiritualidade, que é também Jamaraj, o senhor da morte. Então é um período muito favorável mesmo, assim, para, de certa forma, a gente pedir pela liberação de karmas muito difíceis de serem superados, né? Karmas ancestrais, karmas tipo geracionais, né? Que a gente acaba vivenciando por causa da genética familiar da gente, a gente carrega determinados tipos de karmas. Então, esse eclipse agora, né? Com a misericórdia de Nishinradeva, e depois com a Amavasya, que é a lua dos Pitris em Barani, a gente consegue pedir misericórdia, pedir pelas bênçãos, de se libertar, de se desprender, de liberar esses karmas tão difíceis e pesados na vida da gente. É muito importante também, né, frisar que, ao mesmo tempo que Rahu está em Ashwini e
É um lugar onde ele fica poderoso porque é regido por Ketu, então tem uma energia complementar, Rahu aí, que também fala sobre Moksha, né? Rahu é o Rahu, Ketu é o planeta que fala sobre Moksha, fala sobre a liberação, porque ele traz o sentido de espiritualidade após um grande trauma. E aí o fato de Rahu estar ali pode libertar a gente de alguns tipos de pensamentos obsessivos, de comportamentos obsessivos, de ilusões muito pesadas, né? De ilusões muito complicadas. E o que é que acontece com o posicionamento de Ketu? Ketu, no eclipse anterior, que foi o eclipse do Sol, ele estava em Suate. Mas nesse eclipse, ele vai estar transitando para Vishaka. E aí tem uma diferença. Por quê? Suate é regida por Rahu, então a energia de complementaridade se fechava com 180 graus. Mas em Vishaka existe uma regência de Júpiter. Júpiter está em conjunção com Rahu em Áries. E Júpiter fica exaltado, se a gente leva em consideração o Kala Purusha, Júpiter fica exaltado no ascendente. Então ele está mandando a energia dele de 180 graus para a casa oposta, que é Libra, onde também está acontecendo o eclipse, né? Que aí no caso é o eclipse onde Ketu está, mas ele rege a Nakshatra onde Ketu está ocupando. Então o Guru Chandala Yoga, que é formado pela conjunção de Júpiter e Rahu, sofre um alívio por causa da regência de Júpiter em Vishaka, e isso traz um significado interessantíssimo. Por quê? Porque Vishaka é conhecida por seu ramo bifurcado, por seu lugar onde os caminhos se encontram, por seu lugar onde a gente pode fazer uma escolha. E essa escolha manda o efeito dela para onde também, né? Onde está Rahu. Rahu está se direcionando para o início de uma nova jornada, para o início de um novo ciclo, porque Rahu está indo para entrar em peixes, através de Revati. Então a gente tem que avaliar essa série de fatores de sempre. É um momento muito importante de tomar uma decisão em relação à nossa vida espiritual. Mas é isso, é uma grande possibilidade, né, de escolher um novo caminho, de escolher um lugar onde a gente pode, ao mesmo tempo, ir para a direção correta, caso a gente não tivesse na direção correta, ou como o próprio Paramahansa Yogananda, a possibilidade da gente pegar um atalho na vida espiritual e avançar, porque essa é uma das características de Rahu, né? Rahu quer cortar caminho, Rahu quer a facilidade, Rahu quer tipo se adiantar. No aspecto da vida espiritual, isso não é ruim, isso é favorável. Então, o que a gente puder fazer para rapidamente evoluir no processo de transcendência e mais rapidamente aprender aquilo que a gente precisa deixar para trás, é extremamente favorável. Então, esse eclipse, e assim como tantas outras situações, né, inauspiciosas que a gente aprendeu através de Srila Sridhara Maharaj, que são favoráveis. Então, o meio ambiente sempre é favorável para a nossa evolução. Se a gente olhar direitinho, Deus está presente o tempo todo, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter receio nenhum de nada. A gente está sendo protegido a todo instante pela força misericordiosa de Gurudeva e de todos os outros mestres dessa sucessão discipular que abençoam a gente. Então a gente não tem que ter medo e nem dúvida, né? E mais uma vez, a misericórdia de um grande avatar aparece para lembrar a gente que a gente não está sozinho, né? Então, a mensagem de Prahlada Maharaj para o pai dele era essa. Meu Deus, está em todo lugar. Ele está aí dentro dessa coluna. E aí Hiranyakashipu não acredita e quebra a coluna e Deus sai de dentro e mata ele.
Então é isso, a gente não tem que ter dúvida, a gente nunca está sozinho. Tá fácil, é só confiar, né? É só realmente manter a nossa confiança na misericórdia divina. Eu acho que isso é a coisa mais importante de efeméride, justamente porque o eclipse é depois da manhã, não tem muito o que a gente fazer. Além disso, né? Depois do eclipse, a gente volta a falar sobre efemérides menos intensas. Semana que vem. Graha Sutras do Ernest Wilhelm. Vamos lá. Agora ele está falando sobre... Como é o nome desse pedacinho aqui do capítulo? É o nome dos grahas, os avatares completos, os nomes dos grahas. Agora ele vai falar sobre o Sol. Suryadev. Os nomes do Sol. O Sol tem mais nomes do que qualquer um dos outros grahas, o que não é surpresa, uma vez que o Sol é o objeto mais óbvio no céu e um objeto diário de reverência à antiga cultura védica. O nome mais comum do Sol é Surya, a luz suprema, embora o Sol também seja conhecido como Ravi, o pássaro de fogo. Como o objeto quente subindo pelo céu. Outro nome do Sol, muito comumente usado, é Arca, o raio, como o principal raio iluminador de luz e calor. O Sol também é conhecido como Aditya, o filho de Aditi, sendo Aditi a mãe dos deuses cujo nome se refere aos ideais de verdade, ilimitabilidade, perfeição e infinito. O Sol representa, assim, essas qualidades com a maior capacidade que elas podem ser alcançadas. O papel do Sol como causa do dia é enfatizado por seus nomes Dinakrit, Dinakarta e Divakara, todos que significam o Criador do dia. Como produtor do dia, o Sol bane a escuridão da noite, bem como a escuridão da ignorância do eu. O Sol como Dinesha, o Senhor do dia, repete essa ideia, e Tamorhanta, matança das trevas, confirma a ideia. Sabe-se que a luz do Sol purifica, e, portanto, o Sol é conhecido como Pusha e Pusham, ambos significando o melhor purificador. O Sol faz isso no horóscopo, representando o fogo purificador do corpo, além de representar o eu inexorável, que traz sobre a eventual purificação de todas as nossas ações e desejos. Só lembrando também que Vênus fala sobre a purificação. E aí, como a Renata falou antes, também Vênus também fala sobre os astrólogos. Então, a gente vai ter vários planetas que compartilham alguns caracas. O Sol é Savita, o vivificador, como aquele que energiza e impulsiona tudo, como Ina, o poderoso, como aquele que detém o maior poder sobre a Terra, como causa das estações, clima e até o curso da Terra, e como aquele que detém o maior poder do horóscopo. O Sol, sendo a alma, também é Ramsa, cisne. Os cisnes são um símbolo para a alma. A brancura do cisne representa a pureza da alma, enquanto a natureza migratória do cisne representa a migração da alma de corpo para corpo, vida para vida. O Sol é Mitra, um filho de Aditi e governante do mês Saura, solar, de Sagitário. Mitra significa amigo, e esse nome do Sol
simboliza que o único amigo verdadeiro é a alma. À medida que descobrimos a natureza de sua alma, eles se tornam amigos de todos. Aqueles que atingiram o objetivo da autodescoberta são os verdadeiros amigos do homem. O sol também é Shura, herói, dando a capacidade de se elevar acima de si mesmo a fim de realizar grandes ações. Nomes óbvios do sol são Trikshanamsha, raiada quente, ou raios de calor, né? Tapana, queima. Prabhakara, fabricante de brilho. Vanu, luz. Bhaskara, o fabricante de luz. Um nome mais colorido do sol é Aruna, que é a cor avermelhada no céu ao amanhecer, pela qual o sol é responsável. Divamani, a joia do dia, e Dilmani, a joia do céu. Revelam o valor estimado do sol e tudo o que ele representa. Finalmente, de especial interesse para os astrólogos, o sol é conhecido como Graharajana e Grahapati, o rei e senhor dos grahas, que, é claro, todos giram em torno do sol. O nome surpreendente do sol mencionado nos textos astrológicos védicos medievais é Heli, Heli, H-E-L-I, o nome grego para o sol. Embora o sol não seja referido a esse nome nos sutras, dando técnicas astrológicas e yogas, ele é frequentemente mencionado por esse nome, juntamente com outros nomes, nas listas de nomes de planetas dados em vários textos, principalmente o Brihat Jataka. Então aqui o que o Ernest Wilhelm está dizendo é que Hélios, que é o nome grego para o sol, vem do sânscrito. Até isso. O fato de esse nome do sol ser encontrado nos textos astrológicos indianos dá uma dica do intercâmbio que ocorreu entre os homens eruditos dos gregos e dos homens eruditos que viviam no subcontinente indiano durante os séculos seguintes a Alexandre o Grande. Eu já falei várias vezes isso, várias vezes, tipo, quem começou com esse rolê de astrologia na Grécia foi Alexandre, que levou para lá, tipo, as escrituras, não levou os sábios, né? Porque os sábios diziam que preferiam morrer do que sair da Índia. Mas ele levou sábios gregos para a Índia para aprenderem o conhecimento astrológico, matemático, filosófico, astronômico, astrofísico, tudo. Então, assim, é muito legal, né, a gente encontrar esse tipo de confirmação por grandes pesquisadores como Ernest Wilhelm, né? Isso dá muita credibilidade e é uma fonte fidedigna, né, de um conhecimento muito profundo e ancestral que está oculto. A gente vai acessando muito aos poucos, né? Mas é muito importante a gente não perder essa curiosidade de continuar investigando, de continuar procurando mais estudo, mais tipo texto, mais informação. Porque, pô, é tão legal aprender essas coisas, né? Eu fico muito feliz, assim, mesmo. Esses dias a gente estava numa aula do Madhusudana Maharaj, e aí ele estava falando, foi o dia do Vyasa Puja de Goswami Maharaj. E aí ele estava falando sobre Goswami Maharaj, eu ainda nem assisti a aula que o Goswami Maharaj deu nesse dia, que deve ser muito linda, porque o Goswami Maharaj conta a própria história. E ele está muito velhinho não, ele está bem velhinho assim já hoje em dia. E ele conta a história dele assim, é uma coisa fantástica, é porque ele está junto
do Vaishnavismo. Desde sempre. Ele era garoto quando ele era brahmachari de Prabhupada, e Madhusudana Maharaj fala que ele já era famoso. Ele, garotão, ele já era famoso. E uma das coisas que Madhusudana Maharaj fala sobre o Goswami Maharaj é que ele falou, né? Tipo, na época, não tinha Google. E aí, o Goswami Maharaj, ele era o único que conseguia falar qualquer coisa de cabeça. Ele sabia, tipo, se alguém falasse qualquer coisa, Prabhupada disse tal coisa, ele sabia quando Prabhupada falou, aonde aquilo estava escrito, tipo, quais eram os versos relacionados das escrituras que, tipo, estavam justificando aquilo e tal. Então, ele fala, né, que Goswami Maharaj era essa máquina de memorização de informação, né? E eu até esqueci agora, cara. Eu lembrei disso e... então. Aí ele fala que quando Prabhupada abandonou o corpo, e aí Goswami Maharaj, que não era Goswami Maharaj, era Dhira. O nome dele era Dhira Krishna alguma coisa. O Madhusudana Maharaj fala. E aí ele vai para encontrar com Srila Siddhara Maharaj e, de certa forma, ele é criticado pelos outros devotos da ISKCON e tal, porque ele estava indo procurar outro guru. E aí o Goswami Maharaj, que já conhecia tudo que Prabhupada tinha feito, escreveu um texto, uma carta de 18 páginas, acho que é isso, é 18 páginas. Ele escreve uma carta de 18 páginas e ele manda para os devotos que criticaram ele, explicando a posição de Prabhupada, explicando a posição de Srila Sridhara Maharaj, explicando a relação que os dois tinham e justificando a escolha que ele estava fazendo em se refugiar em Srila Sridhara Maharaj. E aí eu fiquei, caraca, isso é muito impressionante, assim, pô, como é legal descobrir que isso existe. E aí eu perguntei ao Madhusudana Maharaj aonde isso está escrito. E o Madhusudana Maharaj sabia. E aí ele mandou o link do PDF, onde está o livro, que não foi um livro, foi uma revista, chamada Gaudiya Darshan. E ele mandou o volume dessa revista que tem essa carta. E eu ainda não consegui traduzir, mas eu vou traduzir, depois eu vou trazer para a gente. Mas assim, quando... Isso também é um pensamento ridículo, né? Mas quando a gente pensa que já viu quase tudo, né? Aí aparece uma coisa surpreendente, assim, você fica, caraca, que doideira, esses caras são muito malucos. Então, é isso, é muito bom, né? De certa forma, às vezes a gente fica bem triste, assim, o mundo é um lugar tão difícil de viver, a gente passa por tanta dificuldade, tanto sofrimento, vê tanta coisa acontecendo ao nosso redor, mas ao mesmo tempo, tanta coisa boa acontece, né? A gente consegue ter felicidades tão grandes com coisas tão simples e a gente não pode perder esse prazer, né? O tempo todo, cada dia, cada instante, a gente pode vivenciar uma experiência nova e dizer, caraca, eu vivi até hoje para viver isso. Não interessa o que eu passei. O que interessa é o que está acontecendo agora. Tipo, pô, se eu posso estar tão feliz agora, por que eu vou me importar com as dificuldades que eu passei, né? Tipo, se eu conseguir só agora descobrir coisas tão legais, por que eu vou ficar olhando para trás e vendo, tipo, mágoas, tristezas, rancores, karma? Tipo, velho, o que tiver que resolver, eu vou resolver na hora que acontecer, na circunstância em que estiver acontecendo, com o estado de consciência que eu tiver naquele momento. Então, o importante é a gente poder elevar o estado de consciência da gente para estar sempre entendendo
a misericórdia que a gente está tendo de estar vivo e de estar consciente, né? De estar realmente entendendo a finalidade da nossa existência. A gente não está perdendo essa oportunidade. E por causa disso mesmo, como sempre, né? Eu agradeço de todo o coração a oportunidade que vocês me dão de estar fazendo serviço, de estar lembrando de Gurudeva, de estar lendo as escrituras e de glorificar esses mestres espirituais, porque o mérito é deles, todas as glórias são para eles. E o fato da gente estar junto também é misericórdia deles, porque é só por causa do conhecimento que eles deixaram que a gente está conectado. Então, é uma grande bênção que eles me deram de estar nesse lugar e poder estar estudando e tentando praticar e tentando falar essa verdade, né, no nível que eu consegui alcançar e poder dar acesso também a vocês, a esses mestres, de um conhecimento que eu ainda não sou capaz de transmitir adequadamente, mas que está escrito e que eles ensinam pelo exemplo. Então, que vocês tenham interesse, né? Que pela graça também da sinceridade de vocês mesmos, vocês alcancem esses mestres e possam beber de uma fonte fidedigna. Então, é isso, que eu sirva aqui para ser esse atravessador, né, dos mestres espirituais. Então, eu agradeço muito a vocês de todo o coração. Hoje foi um dia muito auspicioso, favorável, porque a gente estava junto, porque a gente trouxe temas elevados para conversar entre a gente, que a gente lembrou do Nishinra Chaturdasi, que é amanhã, e que a gente vai se preparar muito bem para passar muito bem esse eclipse, porque ele vai ser uma grande oportunidade da gente se entregar um pouquinho mais ao nosso sadhana e à nossa vida espiritual. Um grande abraço no coração de vocês mesmo. Lembrem sempre que possível de cantar os santos nomes, glorifiquem sempre os nomes do Senhor, lembrem dos mestres espirituais. Om Gyanati Mirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Hare Krishna. Um grande abraço, galera. Logo mais a gente vai estar trocando ideia de novo. Se cuidem. Haribol.